Seja muito bem-vindo aos contos mais horripilantes do YouTube. Coloque seus fones de ouvido, feche os olhos e deixe sua imaginação te levar ao lugar mais obscuro da sua mente. Até mais. As sombras da noite envolviam a densa floresta de Oavwood, onde os galhos retorcidos das árvores se estendiam como dedos esqueléticos em direção ao céu estrelado. No coração dessa floresta, erguia-se uma antiga casa abandonada, cujas paredes de madeira apodrecida eram testemunhas silenciosas de segredos obscuros e tragédias esquecidas. Era para essa casa que Clara Hastings, uma jovem historiadora fascinada pelo passado sombrio da região, se dirigia naquela noite fatídica. Armada apenas com uma lanterna trêmula e uma coragem frágil, Clara adentrava os limites da floresta proibida, determinada a desvendar os mistérios que assombravam Oavwood há séculos. Enquanto ela seguia o caminho estreito e coberto de musgo, a sensação de que algo espreitava nas sombras começou a se intensificar. Sussurros indistintos ecoavam ao seu redor, como se as árvores e o próprio vento estivessem conspirando para dissuadi-la de seu objetivo. Mas Clara não recuou. Sua curiosidade era mais forte do que o medo que a envolvia. Finalmente, após uma jornada tortuosa entre as árvores sinistras, Clara avistou a casa abandonada. Seu exterior decadente era um testemunho de décadas de abandono e desolação, mas havia algo mais naquela estrutura que atraía e amedrontava ao mesmo tempo. Ao adentrar a casa, Clara foi recebida pelo cheiro de mofo e pelo silêncio sepulcral que permeava cada canto sombrio. Luzes dançantes da lanterna revelavam móveis empoeirados e fotografias antigas quebradas, como se a própria casa estivesse presa em um tempo distante, relembrando memórias dolorosas. Subindo a escada rangente, Clara encontrou um quarto escondido nos recessos mais profundos da casa. Lá, atrás de uma parede secreta oculta, descobriu um diário antigo pertencente a um tal de Dr. Jonathan Blackwood, um médico que viveu na região no século XIX. As páginas amareladas pelo tempo revelavam relatos perturbadores sobre um túmulo perdido nas profundezas da floresta, um lugar onde, segundo as crenças locais, uma entidade maligna estava aprisionada há séculos. O Dr. Blackwood descrevia rituais sombrios e a busca desesperada por poder que o levou a desafiar os limites do conhecimento humano. Clara estava fascinada e alarmada com as descobertas do diário. Decidiu então procurar o túmulo perdido mencionado nas páginas antigas, acreditando que ali estariam as respostas para os mistérios que a envolviam. A noite avançava enquanto Clara seguia as pistas deixadas pelo diário do Dr. Blackwood. A floresta ganhava vida ao seu redor, com sons estranhos e visões fugazes de figuras fantasmagóricas dançando entre as árvores. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, como se a própria natureza estivesse contra a intrusão da jovem historiadora. Finalmente, após horas de busca incansável, Clara encontrou o túmulo perdido escondido em um clearing remoto da floresta. Uma lápide antiga, coberta de musgo e inscrições ilegíveis, marcava o local onde a entidade maligna supostamente repousava. Sem hesitar, Clara começou a desenterrar o túmulo, ignorando os presságios sombrios que ecoavam em sua mente. Quando finalmente alcançou o caixão de pedra que guardava a criatura adormecida, um arrepio de horror percorreu sua espinha. A criatura despertou. Um ser antigo e terrível, uma mistura de sombras e pesadelos, emergiu do caixão como se fosse uma manifestação dos próprios medos de Clara. Seus olhos brilhavam com uma malícia ancestral, e sua voz sussurrava palavras proibidas que ecoavam na mente da jovem como uma praga enlouquecedora. Clara tentou recuar, mas era tarde demais. A entidade maligna havia sido libertada de sua prisão eterna, e agora clamava por vingança contra aqueles que perturbavam seu sono. A floresta inteira parecia tremer com a presença da entidade, enquanto ela se erguia das sombras para lançar sua fúria sobre a intrusa temerária. Árvores se contorciam, raízes se levantavam do chão e o próprio ar parecia vibrar com uma energia antiga e letal. Clara lutou bravamente contra a entidade, sua lanterna caindo ao chão enquanto ela evocava coragem e determinação. Mas diante do horror cósmico que a cercava, suas esperanças eram frágeis como um sopro no vento noturno. No último momento, quando a entidade estava prestes a consumir Clara em sua ira implacável, um raio de luz brilhou no céu noturno. O sol nascente banhava a floresta de Oavwood com uma luz dourada, dissipando as sombras malignas e enfraquecendo a entidade sobrenatural. Com um grito agonizante, a entidade recuou para as profundezas do túmulo, selando-se mais uma vez em sua prisão eterna. Clara, ferida e abalada, mal conseguia acreditar no que havia enfrentado naquela noite fatídica.
Ao retornar à casa abandonada, Clara pegou o diário do Dr. Blackwood e decidiu que os segredos sombrios de Oakwood permaneceriam ocultos, enterrados no passado para nunca mais serem perturbados. E assim, enquanto os primeiros raios de sol dissipavam as trevas da noite, Clara Hastings deixou para trás o Bosque dos Lamentos, jurando nunca mais retornar aos segredos sombrios que ali se escondiam. Ela carregava consigo as cicatrizes físicas e emocionais daquela terrível noite, mas também uma nova compreensão sobre os perigos de se aventurar nos domínios proibidos do desconhecido. Ao voltar para a civilização, Clara dedicou-se a seus estudos acadêmicos, mas o Bosque dos Lamentos nunca deixou sua mente. No silêncio da noite, ela ouvia ainda os sussurros da entidade maligna e sentia a presença do Dr. Blackwood rondando seus pensamentos como uma sombra do passado. Meses se passaram desde a fatídica expedição ao Bosque Amaldiçoado, e Clara começou a receber estranhas correspondências anônimas. Cartas com selos antigos e escritas em uma caligrafia arcaica chegavam à sua porta, trazendo mensagens enigmáticas e advertências veladas sobre os segredos que ela desencadeou. Intrigada e ao mesmo tempo amedrontada, Clara decidiu investigar a origem dessas cartas misteriosas. Sua busca a levou a descobrir uma sociedade secreta, conhecida como os Guardiões da Noite, cujos membros eram os protetores dos segredos antigos e das entidades adormecidas que assombravam a humanidade. Os Guardiões da Noite revelaram a Clara a verdade sobre o Bosque dos Lamentos e a entidade que ela libertou naquela noite de terror. Era uma criatura ancestral conhecida como Malgothr, um ser das sombras que se alimentava do medo e da desesperança daqueles que ousavam desafiar sua prisão. Agora, com Malgothr livre mais uma vez, os Guardiões da Noite buscavam a ajuda de Clara para encontrar uma forma de selar a entidade maligna de uma vez por todas. Ela, como aquela que desencadeou a libertação de Malgothr, tinha um papel crucial a desempenhar nessa batalha contra as forças do mal. Juntos, Clara e os Guardiões da Noite embarcaram em uma jornada perigosa e desafiadora para encontrar os artefatos antigos necessários para realizar o ritual de selamento de Malgothr. Suas viagens os levaram a lugares remotos e obscuros, enfrentando perigos mortais e obstáculos sobrenaturais ao longo do caminho. Finalmente, após uma série de provações e sacrifícios, Clara e os Guardiões da Noite chegaram ao local do selamento, um antigo templo esquecido nas Montanhas Proibidas. Lá, diante de um altar antigo, eles começaram o ritual para aprisionar Malgothr mais uma vez. As palavras antigas ecoaram pelo templo, invocando poderes antigos e atraindo a atenção da entidade maligna. Malgothr surgiu das sombras, sua forma distorcida e aterrorizante enchendo o templo com uma presença sufocante. Mas Clara, com coragem renovada e determinação inabalável, enfrentou a criatura com a força de sua vontade e a convicção de que o mal não prevaleceria. Com a ajuda dos Guardiões da Noite e dos artefatos sagrados, ela guiou o ritual até sua conclusão, selando Malgothr mais uma vez em sua prisão eterna. O templo estremeceu, as paredes tremeram e o ar pareceu vibrar com uma energia ancestral. Quando o ritual foi concluído, um silêncio profundo se abateu sobre o lugar, e Clara soube que a entidade maligna estava, mais uma vez, contida. Ao retornar ao mundo exterior, Clara sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Ela havia enfrentado os horrores do Bosque dos Lamentos e emergido vitoriosa, com uma nova compreensão sobre o equilíbrio frágil entre a curiosidade humana e as forças antigas que guardam os segredos do universo. E assim, a história do Bosque dos Lamentos e de Clara Hastings tornou-se uma lenda entre os Guardiões da Noite, uma história de coragem, sacrifício e redenção em face do desconhecido.